Boa tarde, meu povo! Segundou, aniversário de Aracaju! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Plataforma Digital, mais uma segunda-feira. Sabe que todo é feriado, não é feriado, a gente tá aqui no batente, trabalhando, levando o que há de melhor para vocês. E é claro, com muita informação, com muito conteúdo. E hoje, para iniciar os trabalhos, para iniciar o nosso programa, eu pedi ao nosso operador que abra a câmera e veja com quem que eu estou aqui, com essa ilustre pessoa, psicopedagoga Roberta Almeida. Olá. Eu estou muito feliz em recebê-la. Finalmente aconteceu. Finalmente consegui, meu Deus, trazê-la aqui para que a gente possa conversar, bater um papo. Eu estava ansioso por essa conversa, literalmente, porque você fica apaixonado pelo seu currículo, fica apaixonado pela sua história, pelo seu Obrigada. perfil quando eu olhei. E eu quero que o público de casa possa conhecer quem é essa mulher maravilhosa que está aqui na minha frente, a psicopedagoga Roberta Almeida. Vamos lá, boa tarde. Pedro, primeiro agradecer, né, por estar participando aqui do seu projeto, do programa Plataforma Digital. Eu sou uma baiana que escolhi Aracaju há 6 anos. Eu amo o povo baiano, é bom demais. E essa voz, esse sotaque, que coisa boa. Eu fiz 3 trabalhos com projetos através de um instituto que eu faço parte em Aracaju. E aí fui me apaixonando. Cada vez que eu vinha, eu me apaixonava. E aí eu escolhi Aracaju para montar o meu sonho, que foi a Casa Lúdica, né, que é um espaço psicopedagógico que tem tanto o processo de aprender quanto do brincar. Lá é consultório e uma casa de brincar para as crianças. Funciona Coisa assim. boa, coisa boa. E me diga uma coisa, Roberta. E essa paixão pelas crianças, de uma certa forma, de onde foi que surgiu? Eu só tive um filho e tive muito nova. E ficou aquela lacuna depois de amadurecer de falar assim, eu quero ter esse contato. Mas eu tinha a escolha de falar assim, eu não quero ter outro filho, eu vou ter vários filhos, né? E como eu sempre gostei de brincar com meu filho, eu estar sempre em contato com a natureza, sempre tive um diálogo muito aberto, eu comecei a trabalhar isso. Primeiro eu fiz a psicopedagogia do desenvolvimento humano. Depois eu fiz a psicopedagogia, que ela entra clínica, hospitalar, escolar, empresarial. E aí, nesse momento, eu falei, vou iniciar com as crianças. Mas eu atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos também, tá? Coisa boa, menina. Então, todas as faixas etárias, todas a gama de conhecimento, a Roberta Almeida atende. É importante você explicar, Roberta, para o público que está em casa, Sim. a grande diferença, porque muita gente, os pais que estão nos assistindo nesse exato momento, acaba confundindo psicólogo com psicopedagogo. Qual a diferença? Para começar, geralmente, quando alguém entra em contato, eu pergunto, foi algum médico ou escola que indicou? Aí a pessoa fala, não, eu que estou percebendo uns comportamentos. Aí eu questiono, quais são esses comportamentos? Então, antes de convidar a família para fazer uma anamnese, que seria a primeira consulta, eu faço uma entrevista para identificar se é uma questão emocional, que aí eu falo, é com um psicólogo, ou se é uma questão realmente do processo de ensino-aprendizagem, se é um transtorno do neurodesenvolvimento que necessita de um suporte. Aí eu falo, aí sim, é comigo. Essa confusão é comum porque nós somos psi. Isso, verdade. Aí eu brinco, o psicopedagogo ele é um terapeuta da aprendizagem. Ele trabalha com esse foco. Então eu falo, seu filho está com dificuldades escolares, ele tem dificuldades de concentração, como é a dinâmica dele em casa, ele consegue ser organizado ou não? E aí vem essa diferença. Porque o psicólogo ele já vai toda a linha emocional, né, comportamental principalmente. Veja só, uma baiana arretada, né, que escolheu Aracaju para se viver, para morar, né? Fantástico isso. Né? Eu acredito que a psicopedagogia, você abraçou ela ou ela que te abraçou? Como foi esse namoro? Olha, eu sou consultora de projetos também. E antes da psicopedagogia, eu já atuava com consultoria e estava sempre em comunidades, em projetos sociais, projetos de inovação social. E aí eu comecei a ter muito contato com as crianças. E aí veio aquele brincar leve da natureza e as dificuldades de aprendizagem, principalmente em comunidades. Eu falei, como eu posso ajudar?
Aí a psicopedagogia entrou nessa linha de falar assim, eu vou começar por aqui. Depois eu trabalhei com a editora, atendia 40 escolas na Bahia, e aí veio a parte do todo o processo da aprendizagem, do olhar cuidadoso, Cuidadoso, de isso. conhecer cada perfil de escola, e eu falei, eu vou reforçar isso. E aqui em Aracaju eu faço essa estratégia. Eu, além de atender na clínica, no consultório, até nas residências, que eu atendo também, eu faço as visitas escolares e acompanho. Por exemplo, uma criança fica comigo durante todo o ano, eu vou 3, 4 vezes na escola. Ou seja, estou acompanhando passo a passo alguma mudança, houve melhora, como é que estão as notas, adaptação do material. Funciona assim. E o bom e interessante é que o trabalho da Roberta é um trabalho diferenciado. Isso acredito que faz sim. com que a Roberta tenha um grande sucesso pelo que ela está tendo, pelo que eu pude observar no perfil dela, pelo feedback que o público dá, né? Porque a gente tem um feedback, uma troca mútua dos pais, de uma certa forma. Sim. Então, seu trabalho é totalmente hiper mega diferenciado. Porque quando eu comecei em Aracaju, eu foquei na casa lúdica. Porque eu não conhecia ninguém aqui. Eu escolhi a cidade e falei, vou. Isso. E aconteceu isso. Então, eu foquei na casa lúdica. Eu fui conhecendo as famílias foram me conhecendo. E, a partir dali, eu fui me apresentando. Eu sou psicopedagoga. Eu trabalho com abordagem normal da psicopedagogia, com testes, dinâmicas, intervenções, avaliações, mas também trabalho com processo naturalista. E esse é o diferencial, porque a maioria dos psicopedagogos trabalham dentro da clínica. Isso. E as famílias e as crianças já estão cansadas de tantas terapias. Imagina toda semana uma criança 2, 3, 4 vezes na semana com profissionais diferentes. Então, eu ofereço essa opção. Eu faço esse trabalho que eu posso fazer na clínica, na casa lúdica ou na sua residência. Uso o jaleco se você quiser, senão eu vou como uma tia. Então, é esse o diferencial em relação à turma que fica mais em clínicas. Mas também atuo em clínica, né? Tem famílias que preferem esse perfil mais tradicional e que as crianças se adaptam melhor. Porque pensa assim, uma criança que é tranquila, que é concentrada, você trabalha normalmente dentro de um espaço de consultório. Mas aquela criança que é hiperativa, que necessita se soltar, que quer explorar, que é investigativa, eu dou a casa lúdica. Se é uma criança que precisa de segurança, eu levo inicialmente para a casa dele. Eu vou lá para ver como é o dia a dia dele, onde ele estuda, se ele tem um espaçozinho só para ele, como é a dinâmica familiar, e observar os comportamentos. Aí funciona assim. Gente, tanta coisa para perguntar a Roberta, que eu tô aqui, o meu cérebro tá fuçando um monte de informação, tanta coisa legal, tanta coisa boa. Quando eu falei em diferencial, ela propõe essa questão do contato com a natureza, Isso. que é de fundamental importância para toda e qualquer criança, né? Então, é um ápice a mais que você propõe à criança de uma certa forma. E, principalmente, nesse processo de ano letivo, onde tem muitas crianças de forma hiperativa nas escolas. E que eu pude perceber que eu também sou professor, gente. Não sou só jornalista, não. Também sou professor. E percebo a quantidade de crianças hiperativas que não se concentra sentado numa cadeira, ouvindo o professor falar. E o seu papel, aí que chega o papel do psicopedagogo. Agora, eu te digo, se a questão só da hiperatividade, é só fazendo um paralelo, às vezes não é uma hiperatividade. Isso. Você, como professor, você vê que uma criança fica sentada 4 horas. Ele tem 30 minutos, às vezes um intervalo de 10, outro de 20. E aquela energia que a criança tá, ela passou 8, 10 horas dormindo, acordou, quer brincar, quer soltar, mas está onde? Em sala, sentado. Isso. Vai para casa, banho, almoço, depois vai para o reforço escolar. Mais 2, 3 horas de novo sentado. Não tem criança que aguente. A energia dele precisa. Até a gente. eu acho, eu digo que eu sou imperativo. Que eu não paro. Eu faço uma coisa, faço outra, me levanto, não sei o quê. Entendeu? Porque, assim, isso é nítido de todo qualquer ser humano. Isso. Né? Que tem uma correria do dia a dia. Isso acaba favorecendo, né, doutora? Sim. E eu te digo, por exemplo, quando chega uma criança falando, ele tem hiperatividade, aí eu vou analisar uma das primeiras visitas à escola.
E aí eu analiso o quê? A sala de aula oferece oportunidade para, no momento que ele desregula, escapar um pouquinho? Ou eu chego para a professora e falo, você pode oferecer alguns minutos quando perceber que ele está desregulando, que ele está muito agitado? Fala assim, vá pegar uma água, ajude a professora para entregar as atividades, escreva no quadro. Você está dando a oportunidade para a criança se levantar, movimentar e gastar um pouquinho dessa energia. Aí ele volta mais tranquilo. A cor da escola interfere muito na aprendizagem do aluno? Não necessariamente. O que acontece? Se você tem muitas informações, você coloca qualquer cor, mas se você bota vários elementos, dispersa a criança, tira a concentração. A mesma coisa que o material escolar, aqueles materiais cheios de detalhes. Uma criança fica focada naquilo e perde um pouquinho a concentração. Ah. Então, não digo a cor, mas um ambiente mais claro é melhor. Entendi, Eu acho, bacana. eu considero, né? Bacana. Ô, doutor, me diga uma coisa. Como é que funciona o apoio da família, juntamente ao psicopedagogo, juntamente a essa criança? É de fundamental importância? É. E na minha entrevista que eu faço antes da anamnese, como eu disse, eu vou conhecer a família, desculpa, para em outro momento conhecer a criança. Porque eu preciso entender como essa família sente aquelas dores, as dificuldades e como ela lida com isso. Porque se a família não der apoio e não houver um elo dos profissionais, da família, da escola com a criança, não funciona muito bem, é muito difícil. Porque você passa 1 hora em atendimento, aqui é psicopedagogo, depois ele passa mais 1 hora em outro. E ninguém passa para a família as orientações, não passa para a escola as orientações, a criança só tem aquele momento ali com você. Então, se a família não participa, a escola também não abraça, é mais difícil. Porque é um elo, né? É um apoiando o outro. Sempre. Se um não apoiar o outro, aquela parte que não está apoiando fica fraca. Exatamente. E acaba danificando todas as outras partes, né? Isso. Então, é um jogo de quebra-cabeça que, se não encaixar aquela peça no lugar certo, acaba danificando todo o processo. Com e o certeza. processo de ensino-aprendizagem, obviamente, fica falho. Acaba Exatamente. não ajudando mutuamente, né, doutora? Com certeza. Em relação a isso, por exemplo, eu fiz agora um e-book que fala educação com propósito, mostrando para as famílias justamente isso, como conviver no período do ano letivo com a escola e melhorar, ter estratégias para o seu filho, ou seja, ela está em parceria com a escola, ela sabe como é o funcionamento da escola, então ela passa isso para a criança, e a criança se sente segura naquele ambiente. Uma estratégia boa, né? É verdade, tá vendo, gente? Olha só, aniversário da Aracaju, a gente trazendo uma psicopedagoga aqui para falar a respeito desse assunto que é de fundamental importância para todos, né? A escola sai ganhando, a família sai ganhando, então todo mundo sai ganhando com essa gama de Com conhecimento. certeza. Pedro. Doutora, você tem muitos anos de história, muitos anos de trajetória. A gente fazendo um rememoramento da nossa mente, da Sim. sua mente. Qual foi o caso mais complicado desses anos de história que a senhora conseguiu, deu certo, mas foi difícil? Existem várias situações. A gente tem questão do sigilo, de não falar, de não Isso. expor. Mas, por exemplo, eu já tive situações da criança estar no processo de terapia e acontecer naquele mesmo período um processo de divórcio na família. O quanto aquilo abalou emocionalmente a criança. Porque ele perdeu parte do elo na casa dele e isso afetava o dia a dia dele. Ele tinha aquela dinâmica diferenciada quando ele ia para a escola, que antes era um determinado familiar que levava para o colégio, pegava, agora passou a ser outro. Essa mudança afetou demais. Então, foi necessário um diálogo com os pais e falar assim, esse é um momento delicado. Vamos cuidá-lo, mostrar o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, e não afetar tanto a rotina dele. Estejam mais muitas das presentes. vezes, quando nessas situações acontece, doutora, a família não sabe lidar com essa situação. Sim. Principalmente nessa quebra de separação, né?
e acaba por não saber lidar, acaba colocando a responsabilidade toda, única e exclusivamente na escola, nos profissionais que ali estão, e Sim, que na verdade não deve ser assim, concordo. né? Que na verdade toda a família, nesse momento, Sim, é de fundamental importância para segurar a mão do psicopedagogo, segurar a mão da escola, né, isso. doutora? Pegar a criança ali e falar assim: olha, estamos passando por isso, escola, precisamos da sua ajuda. Para a criança ter aquele apoio, aquele cuidado naquele momento. É um momento que, de repente, nós pedimos ao professor para ficar mais próximo, ao ajudante para estar mais próximo, e a família participar muito mais. Né? Porque o emocional está ali sendo afetado, E o afeta dia a dia muito. da criança. E a criança é rotina. Se você dá todo dia aquela rotina para ele, ele é feliz, pronto, quebrou a rotina, o que, que aconteceu? O meu mundo desabou. Então, é importante, pelo psicopedagogo, ter esse olhar. É importante para a escola também ser comunicada das mudanças da rotina e que os pais dialoguem, né, com a Como é que escola, funciona, doutora, o seu primeiro contato com a família, o seu primeiro contato com a a criança? criança. E como é que funciona esse processo de planejamento estrutural que você faz? Vamos lá. Esse momento da entrevista, que eu digo, até engraçado quando eu faço, poxa, coloco entrevista e depois eu falo, é um diálogo, Isso, né? É um é. diálogo. Eu preciso conhecer essa família, ver quem é o responsável, quem são os responsáveis, quais pessoas moram na residência da criança e que eles possam falar abertamente quais são as dores. Uma dica que eu dou: identifiquem as necessidades das suas crianças. A partir do momento que você identifica, você pensa assim: posso ajudar ou preciso de um apoio? E é aí que na entrevista a gente conversa. Passou esse momento, agendei a consulta, a criança vai, a família participa no primeiro momento para que ele se sinta seguro. Hum. Aí eu peço à família que se afaste um pouco e aí eu vou brincar com essa criança. Vou começar a sentir, fazer com que ele sinta segurança em estar comigo, se sinta à vontade, né? E aí começa vamos dizer assim, é uma caixa lúdica, que é uma caixa chamada de material de recursos psicopedagógicos, onde ele começa a explorar e mostrar o que, que ele sabe fazer. E aí eu começo a descobrir o que ele sabe fazer de uma forma estratégica com brincar. E aí a gente começa a avaliação com ele. O que é que ele sabe fazer, o que é que ele tem dificuldades. Por exemplo, picotar um papel com uma tesoura, como ele pega, se ele tem firmeza. Segurar no lápis, entendeu? É importante. Nós vamos observando cada detalhe e Agora me anotando. diga uma coisa, doutora. Gente, é tanta coisa, esse assunto é tão bom que E eu fico. você, como professor, Eu mais fico, ainda. eu fico aqui pensativo. Como é que funciona? Porque muitas escolas hoje em dia, Sim, na nossa capital, a gente sabe que muitos profissionais da área da educação não têm um suporte adequado para atender a essas crianças, né? E a gente sabe que as escolas precisam incluí-las sim. no processo de ensino-aprendizagem. Como é que funciona para esse profissional que não entende, que não tem o suporte e está ali, precisa fazer uma atividade diferenciada para aquela criança que está com aquela dificuldade Sim. e atender as outras dentro das normais? Entendeu? Como é que funciona isso? Eu acho que é de extrema importância que o colégio ele tenha um psicopedagogo, pelo menos, uma vez por semana. Se ele consegue, se ele tem condições de ter um psicopedagogo durante todos os dias, ótimo. Então, pelo menos uma vez por semana, porque ele pega as dores dos profissionais, abraça, identifica as crianças e elabora estratégias. Que é o que eu estava falando também em relação ao consultório. São estratégias, a gente monta um plano para cada criança e o professor procura adaptar aquilo ali para o grupo. Funciona mais ou menos assim para facilitar. Porque imagina um profissional que tem 20 alunos, 30 alunos, e de repente ele tem 3 ali que Isso. necessitam de uma atenção especial. Ele pode ter um auxiliar ou não. Mas esses 3, qual a estratégia? Colocar mais perto, ou se eles desregulam, são mais agitados, que a sala tenha espaço, que você oferte algumas atividades no canto da sala que ele possa ir lá e passar aquele tempo, né? E está ouvindo a aula, mas ele não quer prestar atenção no quadro,
ou então ele quer só olhar para o quadro. Enfim, são diversas estratégias que são utilizadas. Mas o profissional também pode pedir socorro, né? Falar assim, É, gente, preciso de ajuda aqui. é verdade. E conversar com a família. Às vezes o professor, ele identifica, ele é o primeiro a identificar as questões das crianças, falam com a família e a família entra em contato com a gente. Bacana, bacana. E aí eu vou fazer. Não, não é o merchan, porque não tá me pagando, viu, gente? Mas eu vou dizer, uma das escolas que eu tenho presenciado e da qual eu atuo, que é o Colégio Aprendiz, Sim, eu né? gosto dele. É uma escola extremamente diferenciada, porque lá tem muitas crianças que têm algum déficit de atenção, Ou um algum transtorno do neurodesenvolvimento, exatamente, sim. e tem um psicopedagogo, um profissional com aquela criança ali colado em todo o processo letivo, em todo o processo de ensino. E uma vez por semana tem um psicólogo fazendo atividade Exato, então perfeito. isso faz realmente toda a diferença Faz, de faz. fundamental importância. Eu gosto do colégio, já tive pacientes lá, já visitei o colégio em alguns momentos, e eu gosto da dinâmica que eles fazem. Bacana. Conheci a psicopedagoga na época, não sei se é a mesma, mas conheci e gostei demais. Essa parceria é É importante. verdade. Eu tenho contato com várias psicopedagogas que atuam em escola, e eu tenho paciente de determinada escola, eu falo quem é o psicopedagogo. Oi, tudo bem? O que é que você vê? Eu estou vendo isso, vamos conversar. E aí montamos o PEI, né? Que é todo esse planejamento individual da criança, e conversamos e passamos para o professor. Bacana. Ô, doutora, como é que funciona essa casa lúdica? Para que todo É mundo. engraçado você me chamar de doutora, eu não sou doutora. Não, é uma forma porque a gente chama doutor, eu já tive tantos doutores aqui, aí, mas A considerar como casa doutora lúdica. do conhecimento, né? Pronto. Vamos lá, uma terapeuta da aprendizagem. Pronto. Exatamente. A casa lúdica, ela tem a opção do brincar e tem a opção também do consultório, da parte da psicopedagogia. Como eu disse, se eu tenho uma criança que ela é mais concentrada, que ela gosta de trabalhar sentadinha ali numa mesa, então eu tenho um consultório específico para ele. Se eu chego com uma criança que gosta de explorar, às vezes eu vou trabalhar raciocínio lógico matemático colhendo frutas com ele. Sei, bacana. Então fala assim, vamos pegar as folhas, quantas árvores tem aqui na casa, quantos bichinhos tem. É uma dinâmica para iniciar, para ele gastar aquela energia, para ele regular. Aí voltamos para os testes, voltamos para as atividades. E o brincar é exploratório. Às vezes eu recebo 15 crianças por turno. E às vezes a gente trabalha, por exemplo, na época de colônia de férias, das 7 da manhã às 18 horas, com crianças brincando o tempo todo. Eu reduzi por um período brincar, porque a demanda psicopedagógica estava muito maior. E a psicopedagogia você não pode ficar expondo criança, famílias em redes sociais. Então, eu reduzi um pouquinho isso e foquei no brincar mais finais de semana, em momentos estratégicos. Agora, por exemplo, eu estou bolando o brincar aos finais de semana e realizar também oficinas na Casa Lúdica. Por exemplo, época agora foi de manga, de caju. Eu pego, compro aqueles saquinhos de feira, todos furadinhos, deixo lá e as crianças colhem as frutas, botam no saquinho e levam para casa. Bacana. São estratégias assim, entendeu? Olha só. Pode pintar à vontade, os recursos ficam todos disponíveis. Eles vão lá e falam, vamos brincar disso, vamos. Ontem eu tive um paciente, ele quis pintar, ele quis brincar com bambolê e jogar bola. Eu falei, tudo bem, mas antes nós vamos fazer 2 atividades. Aí fizemos um teste, deixei ele brincar um pouquinho, realizei outra atividade com ele, todas no papel. E aí, no final, ele falou, tia, eu quero merendar. Falei, tudo bem, vamos merendar. Ele sentou para merendar, eu já aproveitei o quê? Outra atividade. Vamos finalizar? Isso aqui você sabe me responder? E ele me respondeu. Ou seja, nesse processo de brincar com a criança, entra o aprendizado. Entra a intervenção psicopedagógica, entendeu? Agora, como é que funciona, doutora, a sua área de atuação, doutora? Chama doutora. A sua área de atuação com... a gente sabe que uma grande gama de pessoas autistas, né? A gente sabe que precisa muito do apoio
do suporte. Como é que funciona a sua atuação para essas crianças, especificamente dessas mães atípicas? Da mesma forma que os outros, eu levo principalmente para a casa lúdica, porque essas crianças têm um número muito grande de sessões de terapia. Isso. E aí tem famílias que passam 5 horas, 10 horas por semana dentro de clínicas. Imagine essa criança numa recepção de clínica, depois dentro de um consultório fechado. Então, geralmente, eu ofereço a essas famílias a casa lúdica, para que a criança possa soltar. Por exemplo, na casa lúdica tem uma cama com diversos livros do lado, e aí nós vamos trabalhar leitura, para que ele possa chegar em casa, aprender a deitar na cama, pegar um livro e ler. Bacana. A criança, ela tem vergonha de comer na frente dos outros. Tem a cozinha da casa lúdica, ele senta lá, vamos comer. Aí eu faço, por exemplo, uma atividade em grupo. E aí todos eles vão comer. Eu pergunto, você gosta de comer o quê? Um fala pipoca, o outro, eu quero sorvete, o outro fala biscoito de chocolate. Aí eu faço aquele meio piquenique e todos eles comem. E aí eles começam a se soltar. Principalmente a criança, como a gente fala, o autista, está dentro do espectro do autismo, ele tem vergonha, né? Ele é mais reservado, mas muito observador e muito inteligente. Bacana. Então, nesse momento, você trabalha a socialização com ele, com essas estratégias. Aí ganha a parte de poder sair para ir no restaurante com a família, se alimentar, participar de um aniversário, poder ir ao shopping com os amiguinhos. Ele vai vivendo o dia a dia dele com essas estratégias dentro da casa lúdica. Estou apaixonado pela senhora, Roberta. Estou apaixonado. Roberta, quero de coração, te agradecer. O nosso tempo já está, né? Mas quero te agradecer de coração por você ter vindo, abrilhantado, explanado sobre esse assunto, que é de extrema importância. Se as pessoas soubessem o quanto um psicopedagogo é de extrema importância para a sociedade educacional, não só para a educacional, para todos os âmbitos, né? Sim. Então, é de extrema importância. Eu queria que você faça suas redes sociais, faça seu merchan, aproveite. Eu sou tímida, tá? Apesar de não parecer, eu sou. Primeira coisa que eu tenho a falar, assim, eu faço parte do Sindicato Nacional dos Psicopedagogos. Certo. Eu sou, no momento, a diretora de mobilização de Aracaju. Bacana. Então, eu convido os estudantes de psicopedagogia, as psicopedagogas, que entrem em contato para dialogar. A nossa profissão ainda não está regulamentada pelo governo. Sério? Essa é uma das maiores dificuldades, por exemplo, para que a gente trabalhe com plano de saúde. Isso, verdade. As famílias falam, vocês não atendem plano de saúde, muitas das vezes por causa dessa limitação. Nós não temos a garantia dos nossos direitos. Então, é importante, por exemplo, o sindicato, para que você se sinta seguro, lhe apoie, você tem dinâmicas, cursos, palestras, conhecimento sobre a sua profissão pelo sindicato. Então, quem quiser me procurar, fica à vontade, nós vamos conversar, eu posso explicar como é a filiação. A outra dica que eu dou é sobre, eu já citei a questão das famílias identificarem as necessidades, mas a outra é não deixe os desafios ficarem ainda maiores. As famílias vão esperando, esperando, passando o tempo, e a infância é o melhor momento para a gente cuidar. Meu Instagram, psicopedagoga.robertaalmeida. Eu tenho a Casa Lúdica, antes o perfil era como Casa Lúdica, mas se a pessoa pesquisar casalúdica.aju, consegue me identificar. Eu estou super disponível para diálogo. Eu atuo também em alguns projetos, ainda na Bahia, e aqui em Sergipe eu estou conversando com 2 projetos sociais para fazer parte disso, que eu acho importante. Estou conversando com eles. E gosto muito de conversar com minhas colegas de profissão, porque é importante. Eu estou descobrindo Aracaju, cada dia um pouco, me apaixonando. São 6 anos aqui, estou muito feliz. Que coisa boa. E Aracaju tem... hoje é aniversário de Aracaju, né? Parabéns, Aracaju. 170 anos, né? Então, você veio num dia especial. Num dia especial. E gratidão, viu, Roberta? Gratidão de coração. As portas do nosso programa sempre estavam de portas abertas para quem quiser aqui tocar num ponto, num assunto específico, para que a gente possa falar mais
e botar conhecimento na cabeça do público sergipano. Eu que agradeço. No dia que você quiser visitar a Casa Lúdica, fica entre Atalaia e Aeroporto. Vou sim, vou sim. E se você não conseguir passar lá, eu tô nos Jardins também atendendo. Ah, coisa boa. Você conhecer seu escritório. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made you for greater. Hold on for that sunrise. To the lost and the broken, who don't know where their home is. Don't forget where your hope is. I'm just helping you notice. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in. É isso aí, meu povo. Vocês viram no nosso primeiro bloco a entrevista com a psicopedagoga Roberta Almeida, um bate-papo super agradável, super bacana. E vocês acompanham aí o nosso podcast todas as segundas-feiras, às 16 horas. Nós estamos aqui. Eu tenho um encontro marcado com vocês que estão aí do outro lado acompanhando o nosso programa. Quero agradecer a sua audiência, a sua credibilidade e agradecer aos nossos parceiros, porque sem esses parceiros o nosso programa não se sustenta. E principalmente você que está aí do outro lado acompanhando de pertinho o que acontece no nosso programa. Na próxima segunda-feira estarei de volta, gente, com muito mais informação, com muito mais entretenimento para cada um de vocês, porque eu sei que é disso que vocês gostam. E tô indo embora. Agora são 17 horas em ponto. Tô indo embora. Fica com Deus, se Deus assim nos permitir. Segunda-feira eu estarei de volta, viu? Fui! Até lá!